Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies and we need to talk. Olá a todos, aqui é o Pascal, do Neutrality Studies, e precisamos falar sobre a maior notícia da última semana, que é o fato de termos agora uma reunião confirmada entre Donald Trump e Vladimir Putin, confirmada por todos os lados. Vai acontecer na sexta-feira, 15 de agosto, e será realizada no Alasca, não em um território neutro, mas de fato em solo americano. Algumas pessoas dizem que há preocupações com a segurança de Vladimir Putin, mas devo dizer que provavelmente será algo direto, porque ambas as superpotências querem se encontrar, e é realmente inconcebível que os Estados Unidos possam, de qualquer forma, fazer algo contra o líder da Rússia enquanto ele estiver visitando. Além disso, como não se trata de uma visita oficial de Estado, quero dizer, é absolutamente impensável. Seria a terceira guerra mundial se algo acontecesse com Vladimir Putin nos Estados Unidos. Então, também podemos esperar que isso aconteça em uma cidade relativamente próxima à fronteira russa. Quero dizer, devemos lembrar, certo? O Alasca fica bem ao lado da Rússia, a apenas cerca de 50 a 100 quilômetros do extremo oriente russo. Portanto, é um local direto para se encontrar. É um lugar fácil de viajar para ambos. E, como vai ser longe da Europa e de qualquer lugar onde até mesmo os ucranianos poderiam aparecer, ou os europeus poderiam causar algum problema, também é um local bastante seguro. E Donald Trump fez um pronunciamento outro dia, uma coletiva de imprensa, dizendo que uma troca de terras estaria incluída nesse acordo. Ele não entrou em detalhes, mas parece que, até agora, essa reunião entre os dois, considerando a forma como foi preparada, também com Witkow indo a Moscou, a discussão de 3 horas com Vladimir Putin e as negociações não divulgadas que aconteceram, e já sabemos que ocorreram entre os Estados Unidos e a Rússia, deve ter resultado em algum tipo de acordo preliminar sobre como isso deve avançar e que haverá trocas de territórios. Agora, trocas de territórios, o que está sendo proposto aqui? Vamos analisar isso. No momento, nada está sendo proposto. Não sabemos de nada, só sabemos onde estão as realidades militares neste momento. The military realities at the moment are, and it seems that the military realities are seeping through that the United E parece que as realidades militares estão vindo à tona, que os Estados Unidos já não conseguem mais simplesmente ignorar que a Rússia fez avanços muito significativos e consolidou grande parte do território na Ucrânia, e que isso agora é uma realidade incontestável. Os europeus ainda estão em um clima de fantasia, certo? Simplesmente exigindo que a Rússia devolva todo esse território e se retire, incluindo a Crimeia, e depois pague indenização e peça desculpas. Os europeus ainda pensam que esse é o único caminho, incluindo julgamentos por crimes de guerra, após os quais estariam dispostos a concordar com algum tipo de paz com a Rússia. Mas isso é obviamente totalmente ridículo. Mas os europeus são os europeus. E estão presos à sua própria narrativa, presos em seu próprio mundinho. Mas o que estamos vendo agora é que a única potência militar, a única potência econômica e política que realmente importa, os Estados Unidos, está entendendo que a guerra, da forma como tem sido travada, está chegando ao fim. E são os Estados Unidos, é a OTAN, é a aliança, o Ocidente coletivo, que está perdendo no campo de batalha. A escolha para os Estados Unidos agora é se chega a algum tipo de entendimento para criar o que eu acho que poderíamos chamar de uma paz por procuração, e vou explicar isso mais adiante, ou se será uma derrota óbvia dos Estados Unidos, uma derrota do poder americano, ou se os Estados Unidos ainda conseguem, de alguma forma, sair dessa situação. Agora, novamente, as realidades do campo de batalha são as seguintes. Temos os russos controlando toda a região de Lugansk e partes de Donetsk, Zaporizhia e Kherson. E sabemos, é claro, que Vladimir Putin e os russos estão dizendo que não, todos esses 4 territórios precisam vir para nós. É o que Alex Christoforou no The Duran e Alexander Mercoris chamam de Istanbul Plus. Então, o acordo que aparentemente ainda está na mesa do lado do senhor
Putin é que você teria uma Ucrânia neutralizada, que não é membro da OTAN. Você entrega esses 4 territórios e, em troca, haveria algum tipo de acordo para que o restante da Ucrânia tenha um futuro independente. Algumas pessoas no Ocidente chamam isso de Ucrânia residual, mas realmente acho que esse termo é inadequado. Vai ser apenas a Ucrânia sem esses territórios. Que tipo de troca isso poderia incluir? Quero dizer, se as palavras do Sr. Trump forem confiáveis, a única terra que a Rússia poderia trocar com a Ucrânia, sem realmente ultrapassar suas próprias linhas vermelhas, até agora determinadas, seriam as faixas nas regiões de Kharkiv e Sumy, que eles também ocuparam, e às quais o Sr. Lavrov se referiu como a futura zona de amortecimento russa dentro da Ucrânia. Ou seja, a Rússia poderia aceitar devolver essas áreas para a Ucrânia e se retirar desses locais, em troca de a Ucrânia abrir mão do restante de Donetsk, Zaporizhia e Kherson, que os russos atualmente não controlam. Há uma segunda opção que faria sentido militarmente, e essa opção seria que os russos estariam dispostos a abrir mão de partes de Zaporizhia e Kherson, especificamente das áreas além do Dnieper. Uma coisa é bastante importante, eu acredito, que é o fato de o Dnieper aqui ser uma posição muito defensável, e é uma espécie de fronteira natural. Então, em teoria, pode-se pensar que os russos estariam dispostos a dizer, ok, nós, mesmo sob nossa Constituição atualmente consideramos esta terra além do Dnieper, mas ainda dentro dos oblasts de Kherson e Zaporizhia, como parte da Rússia. E dentro de um grande acordo, estamos dispostos a abrir mão disso e até mesmo mudar a Constituição russa para alterar as fronteiras administrativas desses 2 oblasts, a fim de poder, legalmente, sob a Constituição russa e sob a lei russa, abrir mão disso. Quero dizer, preciso enfatizar, certo? A questão é o que ambos os lados reivindicam. E claro, os ucranianos afirmam que todos esses territórios são deles, incluindo a Crimeia. Os russos agora afirmam que não. Todos esses territórios, incluindo a Crimeia, são nossos. Então, quando falamos sobre uma troca, a forma como enquadramos o que é essa troca é bastante importante. E há, claro, um argumento muito forte, dizendo que, se Vladimir Putin abrir mão desses territórios, isso seria, na verdade, uma derrota parcial para a Rússia, porque a Rússia já deixou claro que essas são suas linhas vermelhas e exige que todo esse território seja entregue à Rússia. Então, se eles aceitarem qualquer coisa menos do que todo o território, haverá várias linhas duras na Rússia e muitas pessoas que vão criticar o presidente por não continuar com a operação militar especial. Porque já está claro que se eles simplesmente continuarem fazendo o que estão fazendo, essa guerra de desgaste, rompendo as linhas de frente, o que eles vêm fazendo, rompendo as linhas de frente repetidas vezes, essa não é mais uma guerra estática. Os russos estão avançando. Então, se você simplesmente continuar avançando, naturalmente vai chegar lá. E então terá tudo. Esse vai ser o argumento do lado mais agressivo dos russos. Agora, para os ucranianos e para os europeus, isso certamente é algo inaceitável. E eles estão realmente dizendo isso. Na verdade, neste artigo aqui, também diz que os europeus estão até tentando, em modo de pânico, conversar com os americanos. E os Estados, a equipe do Trump, está fazendo algo bastante inteligente. Eles já fizeram isso antes. Agora estão enviando J.D. Vance para a Europa. Então, Vance, não sei se ele ainda está lá ou não, mas ele foi para a Europa ontem, conversou com os britânicos e também falou com os ucranianos. E eles já tinham feito isso antes também, quando começaram as primeiras ligações com Vladimir Putin. E você podia ver como diferentes enviados de Trump foram enviados à Europa para conversar com eles, e na verdade apenas mantê-los ocupados, só para mantê-los ocupados, enquanto a equipe do Trump e os russos estão realmente negociando, e garantir que os europeus sintam que ainda têm uma conexão com Donald Trump, e que de alguma forma ainda podem influenciar o processo.
quando, na realidade, tudo que J.D. Vance está fazendo é apenas segurando a mão deles, enquanto as decisões inevitáveis serão tomadas entre os líderes das superpotências. Vai ser uma decisão, um grande acordo entre Donald Trump e Vladimir Putin. E os europeus não têm nada a dizer sobre isso. Eles estão indignados, estão furiosos. E você lê também que Zelensky, claro, rejeita qualquer ideia de troca de territórios sugerida por Trump. Obviamente ele rejeita. E diz não, nenhum acordo de paz pode ser alcançado sem a Ucrânia. Não aceitaremos isso. A questão é que esta é uma guerra por procuração. São os Estados Unidos da América, e em parte, com e através da OTAN, implementando contra a Rússia. Então os europeus e os ucranianos, é claro, ainda fingem que não. Esta é uma guerra de agressão dos russos contra a Ucrânia. Então cabe à Ucrânia decidir o que acontece. Mas o fato e a realidade são que, em sua essência, trata-se de uma disputa entre Moscou e Washington. Existem outros níveis de conflito, sem dúvida, incluindo o nível no Donbass. Não há dúvida sobre isso. Mas o nível geoestratégico mais importante e abrangente é Washington e Moscou. E agora, chegamos ao ponto em que ambos realmente sinalizam que bem entendem dessa forma. Porque vamos lembrar, nos últimos 6 meses, a equipe de Trump, a administração Trump, fingiu que ainda era um espectador neutro, certo? Era o mediador entre a Ucrânia e Moscou. E essa farsa de mediação está agora desmoronando, certo? Está acabando e precisa acabar. E é bom que acabe, porque a farsa não corresponde ao que está acontecendo. O que realmente acontece é que é necessário um grande acordo, um grande entendimento estratégico entre Washington e Moscou para, de cima para baixo, acabar com essa guerra e também melhorar a situação. E claro, como os russos continuam dizendo, trabalhar nas causas profundas. E as causas profundas são a ausência de uma estrutura de segurança. Os russos têm dito repetidamente, e da última vez, de forma muito enfática, em dezembro de 2021, quando enviaram esses projetos de tratados para Washington e Bruxelas, que precisamos de um acordo de segurança. Esse acordo de segurança precisa incluir uma Ucrânia neutra. Precisamos ser claros quanto a isso. E então precisamos definir outros detalhes. Acordos sobre mísseis de alcance intermediário, acordos de posicionamento, acordos de controle de armas, mecanismos para garantir uma segurança compartilhada, para assegurar que a segurança de um parceiro não aconteça às custas do outro. E os americanos, os europeus, a OTAN naquela época, o governo Biden, eles fecharam a porta imediatamente para isso. E disseram, não, Rússia, você senta, aceita o que lhe for dado e fique quieta. E os russos ficaram tipo, não, tudo bem, então nesse caso, vamos lutar. E eles lutaram por mais de 3 anos. Mesmo quando o governo Trump assumiu, eles continuaram com essa farsa de serem mediadores neutros, mas não desistiram do esforço de guerra. Eles disseram, olha, isso vai andar junto. Fazemos diplomacia, como sempre dissemos. Sempre dissemos que estamos preparados para fazer diplomacia, mas vamos realizar a operação militar ao mesmo tempo, porque essa é uma linguagem que os europeus e os americanos realmente entendem. Na verdade, estou dizendo, não vamos mais cair nessas promessas vazias. Então, vamos fazer as duas coisas, uma abordagem militar e diplomática em paralelo. E eles têm feito isso. Agora chegaram ao ponto em que os americanos são forçados a negociar, porque cada vez mais a derrota militar no campo de batalha é inevitável. Até mesmo os maiores apoiadores da Ucrânia, como Julian Höpke, um correspondente de guerra alemão, estão vendo que as linhas de frente não estão se mantendo e que os russos estão avançando, lugar após lugar. Então, para os Estados Unidos, a verdadeira questão é como se desvencilhar disso. A equipe de Trump, por muito tempo, também continuou ouvindo esses neoconservadores, mas todas as propostas vindas desse lado
incluindo as sanções esmagadoras, o envio de mais armas e assim por diante, tudo isso fracassou. E agora Trump parece estar voltando à sua ideia original de retirar os Estados-Unidos. Porque vamos pensar sobre isso por um momento, certo? O que isso significa? As opções para os Estados Unidos. Chegar a um acordo com os russos, um acordo estratégico amplo, incluindo trocas de territórios, seja lá o que for, e então tentar empurrar isso goela abaixo dos ucranianos e dos europeus. Os europeus têm menos influência nisso, mas na verdade, para que isso funcione da maneira que a Rússia também deseja, para que haja uma solução adequada, que claro, inclui uma solução legal, os russos são muito legalistas. Vladimir Putin é muito legalista, e ele já afirmou isso várias vezes. Eles querem uma solução adequada. Para isso, seria necessário que os ucranianos assinassem esse acordo. E isso é difícil de conseguir. Mas, para os americanos, isso significa que eles vão exercer pressão da mesma forma que já exerceram antes. Lembra da conversa, do tom condescendente com Zelensky na Casa Branca? Para chegar ao ponto em que eles concordem com algo que para eles ainda é inimaginável neste momento. Mas é isso que um acordo de paz ou de rendição realmente é, certo? O Japão se rendeu na Segunda Guerra Mundial, e eles descreveram isso como sofrer o insuportável, suportar o insuportável. E para os ucranianos, vai ser assim. É isso que significa perder uma guerra. Então agora a questão é, se você conseguir chegar ao ponto em que os ucranianos assinem isso, bem, então você também tem uma solução legal entre a Rússia e a Ucrânia. Se eles rejeitarem, e se os europeus atrapalharem continuando a entregar armas e, dando tapinhas nas costas dos ucranianos e realmente apoiando-os a não desistir, o que os Estados podem fazer, uma vez que tenham assinado esse acordo, é dizer, ok, tudo bem, agora isso é com vocês. Vamos retirar todo o nosso apoio militar. Vocês não vão receber mais armas. E proibimos qualquer venda de armas passando pelos europeus para os ucranianos. Quero dizer, os Estados Unidos têm o poder de tirar esse oxigênio militar do conflito, o que então aceleraria a derrota militar da Ucrânia. Isso significaria que os russos chegariam ao acordo que estavam tendo com os americanos, mesmo através do progresso militar que estão fazendo. Through the military progress they're making. So the question then is whether the agreement between Então a questão é se o acordo entre Moscou e Washington incluirá algum entendimento de que mesmo que os russos precisem avançar militarmente, eles vão parar em determinado ponto e então instalar seus postos de controle, sua fronteira e seus parâmetros de segurança ali, em troca de os americanos concordarem em não apoiar mais a Ucrânia. E mais importante ainda, de os americanos concordarem em vetar qualquer ideia de trazer a Ucrânia para a OTAN. Esse talvez seja um dos maiores trunfos de negociação que os americanos têm. Eles podem oferecer à Rússia não apenas a promessa de não trazer a Ucrânia para a OTAN, mas também de vetar essa possibilidade. Donald Trump pode emitir uma ordem executiva nesse sentido. Donald Trump pode se oferecer para tentar aprovar isso no Congresso, para realmente criar um projeto de lei no Congresso que também amarre as mãos de futuras administrações. Isso é algo que poderia ser feito. E aqui está uma consideração muito importante em assuntos internacionais. Tendemos a pensar nesses acordos como sendo feitos entre essas pessoas importantes, esses líderes do país, como um aperto de mão e pronto. Não é assim que funciona. Para que esses acordos se tornem implementáveis e tenham força legal dentro do sistema doméstico, eles precisam ser ratificados. Então, é necessário algum processo de ratificação. E isso vale para qualquer tipo de tratado. Sempre que líderes fazem um tratado, isso é um tipo muito importante de memorando de entendimento. Mas antes que esses memorandos de entendimento passem pelo processo legal interno, antes de serem aprovados, na maioria das democracias, em todas as democracias, é o parlamento. Antes de passarem pelo parlamento, ainda não se tornam lei interna. E isso também é verdade para os Estados Unidos. Se isso fosse tornar um tratado,
e tenho absoluta certeza de que os russos vão insistir em ter um tratado com os Estados Unidos sobre isso, então o tratado também precisa ser ratificado pelo Congresso nos Estados Unidos e precisa ser ratificado pelo parlamento russo do lado deles. Uma vez feito isso, torna-se lei nacional e vincula também futuros executivos. Agora, se é para esse caminho que estão indo, e se o tratado então incluir disposições que digam que os Estados Unidos vão vetar a adesão da Ucrânia, b. não permitir qualquer tipo de venda, transferência ou transporte de armas de fabricantes americanos, e assim por diante para a Ucrânia, então isso até bloquearia a capacidade da maioria dos estados europeus de fornecer armas, porque grande parte de suas armas, na verdade, se origina dos Estados Unidos. Quero dizer, há muitas possibilidades em que um acordo adequado pode exercer uma pressão extrema sobre os europeus e sobre os ucranianos. E isso poderia até mesmo contorná-los novamente, no sentido de que poderia dar à Rússia permissão para realmente continuar com sua operação militar e então parar em determinado ponto, em troca de parar ali e ainda cumprir o tratado, o acordo. Existem muitas maneiras pelas quais isso pode acontecer, porque eles são as superpotências. São eles que detêm o poderio militar. Os outros têm relativamente pouco. Tudo que os outros podem fazer é atrasar esse processo. E é muito, muito apropriado que esta guerra por procuração, ou esta guerra de coalizão, ou guerra de implementação, como quisermos chamar, na verdade termine pelas principais potências, ou que o fim seja iniciado pelas principais potências, e depois vá se espalhando. Porque essa é, no final das contas, a natureza de todo o conflito. Então o processo de ratificação será importante. Não é um processo simples, mas é uma forma de os Estados Unidos garantirem, junto com os russos, que consigam encerrar esse conflito e que os europeus não possam fazer nada. Isso está, na verdade, se infiltrando também na mídia ocidental. A CNN acabou de publicar esta manchete. Cúpula Trump-Putin no Alasca se assemelha a uma derrota lenta da Ucrânia. Sim, não se assemelha a uma derrota lenta. É a derrota da Ucrânia, porque a escolha para os Estados Unidos é basicamente decidir se vão dobrar a aposta e arriscar uma escalada ainda maior, inclusive ao nível nuclear, ou aceitar que isso não está funcionando. E, de fato, partir para o nível nuclear, veja, os Estados Unidos já tentaram de tudo. Os Estados Unidos já enviaram praticamente todas as armas convencionais que tinham para essa luta. Então, realmente, o que resta neste momento é o risco de uma escalada para a guerra, para o campo nuclear. E a Ucrânia, por mais que os ucranianos detestem ouvir isso, não é uma questão existencial para os Estados Unidos. Não é. Simplesmente não é uma das questões pelas quais os Estados Unidos usariam armas nucleares e arriscariam uma troca nuclear com a Rússia. Simplesmente não é. É uma questão existencial para a Ucrânia. Mas a Ucrânia sozinha, ou mesmo apenas com os europeus, não tem cartas na mão. Não pode jogar o jogo militar. Não pode. Pode adiar o inevitável por algumas semanas ou meses, mas, dependendo do nível de retirada dos Estados Unidos desta guerra por procuração, vai acontecer bem rápido. Não será imediato, mas vai acontecer bem rápido. Só pense nisso, até mesmo no Vietnã, certo? Ainda levou um tempo para o Norte tomar completamente o Vietnã Sul. North Vietnam to take over South Vietnam completely, but it was at the point where the United States. Mas foi no momento em que os Estados Unidos se retiraram da guerra por procuração que tudo acabou. Acabou para o Vietnã do Sul. Era apenas uma questão de tempo. E devo novamente dizer o quão desonesto é o fato de Zelensky rejeitar qualquer tipo de reconhecimento das realidades militares no terreno. Porque, na verdade, eu mostrei isso em uma discussão anterior, mas agora saiu uma nova pesquisa Gallup, certo? Desse Instituto de Estatísticas dos Estados Unidos, datada de 7 de agosto, ou seja, na semana passada, muito, muito recente, que agora mostra que o apoio ucraniano ao esforço de guerra está desmoronando. Se você olhar para este gráfico, eu já mostrei antes, agora estamos em um ponto em que 69% dos ucranianos dizem que a Ucrânia deveria buscar negociar o fim da guerra o mais rápido possível, e apenas 24%
Dizem que a Ucrânia deveria continuar lutando até vencer a guerra. Na própria Ucrânia, ou pelo menos entre as pessoas entrevistadas por esse instituto. E sim, teríamos que analisar quem está incluído nisso e assim por diante. Mas vamos supor, por enquanto, que isso representa mais ou menos um recorte representativo da população ucraniana, mesmo que haja algum viés. Esse 69, mesmo que seja só 60 ou 55%, ainda é um número enorme de pessoas que agora dizem não, olha, precisamos acabar com isso, precisamos negociar. E as negociações, neste momento, obviamente vão incluir mudanças territoriais. É só que dizer que não é justo e dizer que é ilegal, dependendo de como você estrutura seu argumento. Você pode até fazer esse argumento, sim. E pode até acabar estando certo. Logicamente certo, sim. Mas não se trata disso. Trata-se do que aconteceu agora como resultado de uma guerra. E guerras nunca são justas. Elas nunca são boas. Nunca são, nesse sentido, legais. De nenhum dos lados. Um lado sempre vai afirmar que essa foi uma guerra ilegal, certo? Necessariamente. Mas neste momento é preciso sair da guerra. E na verdade os ucranianos apoiam encontrar um fim para essa guerra. Então esse processo é bastante importante para mim no momento. E acredito que, segundo o direito internacional, existem muitos caminhos, muitas formas para a Rússia e Erdogan seguirem, especialmente se decidirem cooperar também em nível internacional. Quero dizer novamente, se esses dois concordarem sobre como encerrar a guerra na Ucrânia e como esse fim deve acontecer, eles podem até levar a questão ao Conselho de Segurança, podem levar à ONU, podem levar à Assembleia Geral da ONU, podem levar ao Conselho de Segurança, e no Conselho de Segurança você teria Rússia, US e China, que certamente apoiaria qualquer proposta feita agora por Rússia e Tausen. E então as outras duas potências são França e Reino Unido. E sim, ambos podem atrapalhar alguma coisa. Mas sabemos o quão curta é a coleira do Reino Unido. E o Reino Unido vai tentar, mas no final vai concordar com o que os Estados Unidos determinarem. O único fator imprevisível é a França. Mas com a França e Macron, é razoável pensar que eles poderiam ser convencidos a não votar contra. Eles não precisam votar a favor do que os outros propõem. Só não precisam votar contra. Dá até para imaginar uma resolução do Conselho de Segurança. É assim, de poderosa a cooperação entre esses dois estados, se realmente chegarem a um grande acordo. E tenho absoluta certeza de que esse acordo, para Vladimir Putin, incluirá uma estrutura de segurança, porque eles vêm dizendo que é isso que querem, é isso que precisam. They've been saying that this is what they want, this is what they need. They need some sort of cooperative way forward. Eles precisam de algum tipo de caminho cooperativo para avançar e garantir que isso não seja apenas um impasse e um congelamento das linhas de frente. Novamente, o que os russos têm dito repetidamente é que eles não querem apenas um Minsk Trace. Não querem apenas o congelamento dessa situação, porque os europeus e a OTAN usariam isso apenas para se rearmar e então atacar novamente daqui a alguns anos. O que eles querem é um acordo sobre uma estrutura de segurança cooperativa. Ou seja, voltar para a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a OSCE, voltar para o multilateralismo, voltar para acordos de armas. E nem tudo isso pode ser incluído nesse tratado quadro. Mas o tratado quadro, que pode acontecer para acabar com a guerra por procuração e chegar a uma paz por procuração, mesmo que o próprio procurador não concorde, e mesmo que o procurador continue lutando, o que pode ser incluído ali é um entendimento geral sobre o processo daqui para frente. E eu tenho dito isso muitas vezes. Os russos pensam em processos. Os russos não pensam em acordos claros, de aperto de mão em um momento e pronto. Acabou. Eles estão pensando no que vai acontecer depois disso e em como direcionar a política global de uma forma benéfica para a Rússia. Into a beneficial way for Russia, right? So how to push forward in order to not just resolve Ukraine. Então, como avançar para não apenas resolver a questão da Ucrânia,
mas também melhorar as relações bilaterais com os Estados Unidos e, no final, transformar isso em um processo que leve a uma segurança estrutural na Europa, certo? E a novos acordos, e a uma reaproximação com esses antigos inimigos, o que, claro, no fim das contas, incluirá a Ucrânia. Mas para chegar lá, pode ser necessário exercer ainda mais pressão. Mas se a pressão vier dos dois lados, se vier também dos Estados Unidos militarmente, da Rússia economicamente e de outras formas dos Estados Unidos, realmente há muito pouco que o governo em Kiev ainda possa fazer. E, novamente, preciso enfatizar, estamos num ponto em que a população em geral está cansada disso porque já sofreu demais. Os ucranianos sofreram tanto, com essa guerra por procuração irresponsável que o governo Biden e o Ocidente coletivo estão implementando através deles, ainda tentando lutar até o último ucraniano. Agora, parece estar ficando mais claro também para os ucranianos que lutar até o último ucraniano não é do interesse deles, e que é melhor perder território, mas concordar com o fim disso. E realmente incluir algo, uma perspectiva futura para os ucranianos. Cooperação com a União Europeia, mas também cooperação com a Rússia. Você sabe, a Ucrânia. But also cooperation with Russia, Ukraine, and it must be said again, E é preciso dizer novamente, a Ucrânia soberana, da forma como ela vai permanecer dentro das fronteiras que terá após essa paz, pode e deve ainda ser uma ponte entre a UE e a Rússia. E uma Ucrânia neutra, permanentemente neutra, com relações comerciais tanto com a Rússia quanto com a UE, seria um grande sucesso para a Ucrânia. E ela poderia realmente se tornar extremamente próspera. A Ucrânia poderia se tornar fantasticamente próspera como ponte, se não fosse um muro, uma fronteira, ou pior ainda, um parceiro de implementação para uma guerra por procuração. Então, resumindo, eu realmente acho que agora estamos olhando para uma paz por procuração, a negociação de uma paz por procuração, mesmo que a guerra em si continue. Parece que os americanos aceitaram isso. It seems that the Americans have accepted this. The Europeans, of course, not the Europeans, still say. Os europeus, claro, na verdade, não os europeus, desculpe. Os europeus ainda dizem que é preciso um cessar-fogo antes de começarmos a conversar, mas os americanos não dizem isso. Não, tudo bem, ok. Nós conversamos, nos encontramos, fazemos acordos enquanto a operação militar está em andamento, e uma vez que tenhamos os acordos diplomáticos, a operação militar também chegará ao fim. E foi assim que os russos conseguiram o que queriam. Eles conseguiram, com essa abordagem, jogando no longo prazo, fazendo uma guerra de atrito, por mais horrível e terrível que seja. Mas agora parece que os americanos entenderam que a única maneira de se desvencilhar, seja encerrando a guerra, ou simplesmente se retirando e lavando as mãos, é realmente acompanhando os russos e mudando de estratégia diplomática. Obrigado pela sua atenção hoje. Thank you for your attention today.